ter o mérito. É preciso dizer algumas palavras porque a palavra é fundamental. É fundamental para cimentar uma comunidade e é fundamental para criar consolidar a forma como uma comunidade vê a natureza à sua volta e também o universo em geral. É através da palavra que nós, seres humanos, nos relacionamos com a physis, esse mundo natural. Não podemos deixar de dizer o que pensamos, de dialogar com o nosso próximo e de partilhar essa maneira como nós vimos as coisas, com os nossos próximos, com as pessoas que nos rodeiam. Até porque nós estamos aqui para homenagear um homem que nos deixa dito o seu passado, uma vida, um legado que consolida a nossa identidade como habitantes deste areal caparicano. Ora, antes de mais, temos de compreender que estamos perante uma obra de uma extrema autenticidade. E isso não é vulgar. É uma qualidade mesmo incontornável. Ler este livro é como ter o autor a falar calmamente connosco sobre as suas memórias da sua terra. Por esta razão, há uma oralidade que está sempre presente. Além da voz do autor, que naturalmente transporta o texto até nós, temos também a voz das pessoas que se fixam como personagens deste livro. Muitas vezes descritas da forma popular como os caparicanos se expressavam, passando por vocábulos tradicionais que o autor registra, mas também pelas formas próprias, expressivas da oralidade. Uma outra característica dominante desta obra é a força sensorial registada no texto, até mais do que os tradicionais 5 sentidos. O som do mar, do vento, das conversas, da música, o cheiro das plantas, da maresia, os sabores, claro, da caldeirada, mas não só, e até do tato, a começar, por exemplo, com a importância que ele confere à pele. Além destes 5 sentidos bem representados, Augusto Emílio soube deixar-nos sensações, emoções, para além do que os sentidos transportam. As tempestades, a primavera, etc. Mas o mar, claro, marca uma presença inultrapassada. Aliás, como o próprio autor sublinha, o que resta da minha terra linda é o mar. É só o mar azul. Naturalmente, Augusto Emílio fala de um tempo passado, de uma costa da Caparica com apenas umas centenas de habitantes, que, como ele próprio afirma, eram pescadores e pouco mais. Já nesse tempo existia uma divisão entre uma elite, frequentadora do casino, a atual casa de jogos, a Meta, e os frequentadores da praça, o mercado. Mesmo se, como nos diz o próprio autor, todos acabassem, afinal, no mercado. Mas esses eram os residentes, que, é bom não esquecer, não constituíam uma população propriamente fixa, pois sempre existiram pessoas que apareciam do nada e para lá desapareciam sem qualquer explicação. Eram tempos de grande simplicidade, tempos em que as divisões se faziam com fronteiras simples, a maior das quais era entre os residentes e os banhistas. O tempo presente, que veio trazer o grande desenvolvimento que podemos agora observar, trouxe mudanças profundas. Mudanças que se traduzem na nostalgia expressa pelo autor, mas que também trouxeram o fim da fome e, tal como Augusto Emílio refere, o fim da carência do inverno. Descreve também diversos costumes da terra, património imaterial, desde tradições como o carnaval ou o enterro do bacalhau. Tradições que a Gandaia tenta reviver, ainda sem sucesso, mas também ainda sem desistir.
Incluídas nesse património imaterial estão também as aparições, algumas sendo simulações do mundo real, como os medos, outras mesmo do sobrenatural, como a procissão das almas, vivenciada pelos avós do autor. Duas notas curiosas que me ficaram da leitura deste livro. A primeira, sobre a descrição dos lenços das mulheres e da forma como os usavam. Faz-me recordar os meus tempos de criança, onde também presenciei esse uso do lenço, incluindo a minha mãe, e me fez pensar no hijab muçulmano. Fez-me, sobretudo, pensar na percepção de distância que presentemente temos em relação a essas culturas, estando, afinal, tão perto. A outra tem a ver com essa marcha lenta do tempo, registada tão amplamente neste livro, nas evoluções e transformações ao longo das nossas vidas e mesmo para além delas. Graças a este livro, pude partilhar memórias do que não vi e reviver outras que ainda vi. Mas o tempo é assim. E temos também essa medida dentro de cada um de nós. Uma das formas desse tempo é a nossa própria perenidade. Porém, para alguns, como é o caso de Augusto Emílio Gonçalves dos Santos, a sua obra transpõe os limites do tempo, da mortalidade, e continua a falar com os seus leitores, a conversar através das suas palavras com todos que queiram partilhar as suas vivências da Costa da Caparica, as suas memórias e a forma como pensou e sentiu a sua terra, as palavras com que ele a disse, tal como afirmei no início, as palavras. Esta foi a forma como eu li este livro, li-o várias vezes porque me deu um prazer muito particular. Infelizmente, só pude conhecer o Augusto Emílio Gonçalves dos Santos brevemente. Mas temos a felicidade de ter aqui o Sr. Engenheiro que vai partilhar connosco a experiência que teve com o autor e o convívio que teve com o autor. Por isso, eu chamava o engenheiro António Neves, agradecendo desde já a partilha da sua... Muito boa tarde a todos. Um abraço especial e um beijinho especial para a Umelina. E pediu-me o Dr. Ricardo Salomão que eu viesse até aqui falar de um grande amigo. O Augusto Emílio Gonçalves dos Santos nasceu nesta terra em 1934 e amado por uns, mal amado por outros, como toda a gente na vida. Nenhum de nós escapa a esse sortilégio da vida, mas a verdade é que eu tive o privilégio de ser amigo e de conviver muito com o Augusto Emílio. Aliás, o Augusto Emílio era um amigo da família, tinha uma amizade com a minha mulher muito grande e tinha também o condão de passar noites, de sábado para domingo, na nossa casa, onde nós contávamos histórias e histórias da Costa da Caparica. Partilhávamos esses momentos. O Augusto Emílio é filho de uma das mais antigas famílias da Costa da Caparica. O Augusto Emílio era um homem muito culto. Quero lembrar que cursou o curso comercial ainda na existente Escola Comercial Ferreira Borges, cursou línguas no Instituto Britânico, na Aliança Francesa e no Instituto Italiano,
foi intérprete, eu diria, ele dizia na sua profissão era intérprete, ou guia turístico mais usualmente assim chamado. Trabalhou para duas das maiores empresas existentes nos Estados Unidos, para a TWA e para a American Express, e também esteve connosco em muito daquilo que nós fomos fazendo ao longo da nossa vida profissional. Era um conselheiro, não esquecer que nós, eu e a minha mulher, somos professores de carreira e nunca deixámos de dar aulas, e então, por vezes, aconselhávamos-me com ele, e quando assim precisávamos, e recordo quando recebíamos algumas comitivas estrangeiras, porque hoje em dia, felizmente, há protocolos entre as diversas escolas e abrigos e programas europeus, existe parcerias com outros países da União Europeia, e o Augusto Emílio fazia-nos o favor de acompanhar essa gente que nos visitava, fazendo para nós esse trabalho também que ele sabia fazer, de guiar esses estrangeiros, portanto, pela zona da Grande Lisboa. Este livro, que foi publicado, a sua primeira edição é de 2001, é preparado e trabalhado nessas noites de terraço, como nós lhe chamávamos, entre um jantar, entre um gin para o fim da noite, e depois conversar os temas que dele viriam a fazer parte, contando, escrevendo, apontando, tirando notas, e que ele acabou por dedicar à senhora sua mãe, à Sofia Ribeiro Gonçalves, que é assim que ele começa este livro, diz: à Sofia Rosa Ribeiro Gonçalves, a quem mais amar. As noites passadas naquele terraço, falava-se de muita coisa, e percebia-se aquilo que o Augusto era, e que perdurará para nós sempre na nossa memória. O Augusto, para além de ser uma pessoa extremamente culta, era um homem desafiador, era um homem com uma presença bem marcante, e que tínhamos de saber entendê-lo e saber compreender. Porque, na verdade, o Augusto ajudava quem precisava. O Augusto ajudava quem lhe pedia ajuda. Mas o Augusto era uma pessoa muito sensível e que gostava muitíssimo bem de ser tratado, como todos nós. E, portanto, o Augusto não gostava de ouvir uma má palavra, o Augusto não gostava de ver aquilo a que nós chamamos vulgarmente a ingratidão humana quando a ele se referia. O Augusto Emílio foi, além de outros, como tantos outros que esta terra tem tido, foi uma das figuras marcantes, eu diria muito marcante, naquilo que ele entendia que era defender a sua Costa da Caparica. E defendia-a com unhas e dentes. Sabendo ele que nós vinhamos a perder aquele sentido de Costa da Caparica, que todos, a maior parte de nós que aqui estamos presentes ainda temos, das nossas meninices, vinhamos perdendo aos poucos. E ele perdeu muitíssimo mais, até porque a Costa da Caparica de antanho, do tempo dele, não tinha já nada a ver com a nossa juventude, e hoje em dia, infelizmente, ainda muito menos tinha a ver com a juventude dos nossos filhos. A verdade é que o Augusto Emílio representou para esta terra uma imagem de marca, porque o Augusto Emílio tinha o cuidado sempre que andava com grupos
e eu lembro que o Agostinho saía daqui e ia buscar os grupos aos Estados Unidos. Era daí que ele normalmente partia para as suas viagens de trabalho. Mas levava sempre com ele qualquer coisa da terra, para falar da terra àqueles com quem ele iria exercer o seu trabalho. Existe também outra história. Eu penso que a Umbelina, penso que deverás ter esta brochura ainda que manuscrita. Na sua ligação profissional ao mundo árabe, outra das coisas que nós tínhamos trabalhado, pensado e que acabou por não ser trazido à estampa, era também outro livro que tinha a ver com a sua vida profissional. Essencialmente a ver com a sua ligação ao mundo árabe. O Augusto também, nas suas lides profissionais, tinha o mundo árabe também como presença regular. E então ele andava a escrever e tinha praticamente terminado uma coisa que se chamava, que se chamou o Cântico do Muqaddim, que é, nem mais nem menos, o chamamento para a oração islâmica da manhã. Era um livro nunca veio a ser publicado, era um livro muito interessante e que relatava aquilo que era o povo árabe e os seus hábitos ancestrais, que, como sabeis, começa às 5 da manhã com a primeira oração do dia. Seria também interessante deixar aqui um pedido, e aproveito para felicitar o meu amigo José Ricardo pela sua reeleição, mas aproveito aqui para deixar aqui ao José Ricardo um pedido, que era o de colocar naquela lista que nós temos, e tu sabes qual é, com nomes de 25 pessoas desta terra, em que está o teu querido pai também, para que tivessem o nome na sua terra. São 24, porque dos 25 só o falecido e saudoso Alfredo Mursa tem um nome num largo perto, ali nas traseiras do hotel. E de facto, uma terra que em determinada altura, não é do meu tempo, também é do tempo do Zé Ricardo, tem nomes como Joaquim Agostinho, sem qualquer desprimor para esta gente, José Maria Petoroto, Alberto Costa Pereira, na parte nova de Santo António. Se calhar seria extremamente interessante que, de facto, a toponímia da Costa da Caparica desse lugar aos filhos da terra. E são muitos. Passam a ser outra vez. Vou terminar, porque estas coisas têm que ser breves, senão isto estraga-se. Deixando aqui um agradecimento ao Augusto Emílio por ter sido meu amigo, por ter sido vosso amigo. Não me pude despedir dele porque estava ausente do país em trabalho, mas tenho a certeza que qualquer um de nós que aqui está, quando lá chegar, ele vai estar à nossa espera. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu penso que chegamos agora, não tenho a certeza, que chegamos agora ao momento do nosso primeiro, eu vou certificar. Muito bem. Eu tinha razão, é mesmo agora.
Vamos começar com o nosso primeiro momento musical, com o Nuno Ramos à viola, Rui Pinto na guitarra e António Alves. Ora, boa noite. Ora, boa noite. A palavra que eu queria dizer é o seguinte: é que hoje foi o enterro da minha irmã. E é claro, quando isto acontece, a gente não está muito à vontade para estar presente num espetáculo. E depois também tenho outra coisa a dizer: é que tudo o que eu vou cantar foi arranjado em 24 horas, o que é muito difícil para qualquer artista. Fixar um fado em 24 horas. Só é uma coisa que leva um mês. Porque se fosse para cantar outros fados, não tinha problema. Mas este... E tenho a colaboração destes dois amigos, vão dar tudo por tudo para que isto saia bem. Se eu vou só cantar um fado, que é da Hermínia Silva, não tenho o nome dos atores, mas tenho o número de papel. Mas também não interessa. Vamos então a isto. Cantado por artesãos, chorando sua quimera. Chorando sua quimera e o fado de raízes na garganta da savana. E o fado de raízes na garganta da savana. O fado várias energias descreveu em forte mar. Descreveu a sorte vária no canto e alegria, cantado pela Cesária, entre pranto e alegria, cantado pela Cesária. É filho de Portugal e tem gravado a sua história. É filho de Portugal e tem gravado a sua história. E a fadista divinal que foi Maria Vitória. E a fadista divinal que foi Maria Vitória. Não, mas nós trocamos, porque isto era mais fácil para mim. Pronto, dou a voz agora aos excelentes músicos. Sem ensaio, conseguiram aquilo que era necessário. Muito obrigado. Muito obrigado. Pedi agora à Maria Emília Castelheira para... Eu escolhi este primeiro texto porque me agradou especialmente. Tem um ritmo, uma cadência
Gosto muito, está muito bem escrito e fala muito sobre a costa. O que resta da costa de Caparica. O que resta da minha terra linda é o mar. É só o mar azul, as dunas e as gaivotas que no baixo mar, ao entardecer, na areia molhada, poisadas contra o vento, compõem desenhos dignos de fotografias de primeiro prémio. Restam os alfaques de água transparente, cheios de garnentos que nós rapazes miúdos perseguíamos sem nunca apanhar. Onde é que estão as casas pequenas e airosas, as matas frondosas, os juncais, os charcos de água da chuva? Onde está a passarada que chilreava na primavera e no verão? Onde estão as flores silvestres, os quintais floridos e as plantas aromáticas? Agora ninguém tem quintais? Onde está o vento da travessia que fustigava as dunas e as nossas casas? Onde estão os vendavais que enchiam as pessoas de temor? Ai, Maria, já viste um vendaval destes? Ai, filho, isto é o poder de Deus que está aí, está a fechar as portas. Onde está a procissão da Nossa Senhora da Conceição, padroeira da costa de Caparica, que ia à praia abençoar o mar para que desse muito peixe, que era a fartura dos lares dos pescadores, quando pescadores eram os habitantes quase todos da costa. O que fizeram da minha terra linda, rodeada de dunas de areia fina e dourada, com plantas e flores azuis e brancas, os juncos que vergam à brisa do mar, as acácias amarelas que pareciam de ouro à luz do sol. Ah, que fizeram de ti, costa? Se os homens antigos cá viessem agora, o que é que diriam? Eles, que já não gostavam nada de alguns banhistas, que no dizer do tio Pedro Salgado, 4 canas e um lençol, já ao longe se destaca, na manhã do arrebol, são banhistas sem barraca. Os banhistas, que eles conheceram, mudavam de roupa 3 vezes ao dia. Saía-se à rua, agora sai-se à rua e não se conhece ninguém. Já se encontram poucas pessoas a quem dizer: "Tão, é irmã? Onde é que vais com essa pressa toda?" As pessoas tratavam-se por irmãos e irmãs. Onde estão as noites quentes de verão, em que famílias inteiras iam dormir para a praia, bastava levar uma manta, deixando as portas das casas no trinco? É claro que não se dormia quase nada. Era uma galhofa toda a noite, eram anedotas, ditos e coisas engraçadas que tinham acontecido. O pescador, que estava sentado à porta de casa a remendar um chalavar, e outro de canoa às costas, passa e diz-lhe: "Ah, Sê primo, venha daí, vamos pescar, ó carrocão." Corricão. Responde logo este olhando para cima a observar o tempo: "Ah, com o tempo que está, é só perda de tempo." E não foi. 2 ou 3 horas mais tarde, regressa ao outro com a canoa às costas, cheia de robalos. O primeiro ainda lá estava a remendar o tal chalavar e diz-lhe: "Está a ver, Sê primo? Olha aí o que eu apanhei. Se você tivesse vindo, tinha apanhado também." O outro, muito contrariado, retorquiu: "A culpa é sua. Porque é que não a teimou comigo? Se tivesse a teimado comigo, eu tinha ido também." Também. E eram coisas assim simples e engraçadas que as pessoas contavam. Todas se riam e era tal galhofa.
e tínhamos o luar e as estrelas tão brilhantes ali à mão, e o marulhar das ondas e aquela estrada de brilhos que a lua cheia fazia à noite no mar. Não resisto a contar que os italianos têm a expressão linguística para definir estes brilhos, mais musical e mais bonita que qualquer outra língua. Chamam-lhe il luccichio del mar. Na quinta-feira da Ascensão, muitas famílias da costa iam almoçar à mata, coelho guisado com ervilhas, favas guisadas com ovos, e era como uma romaria, todos muito alegres, alguns cantavam e dançavam. Bastava também levar uma gaita de beiços, que parece chamar-se harmónica bucal. Este é o primeiro texto. Posso dizer agora? As mulheres da minha rua. As mulheres da minha rua tinham nomes lindos, nomes antigos, sóbrios e verdadeiros nomes de pessoas. Não tinham diminutivos nem alcunhas. Eram Sofias, Faustas, Aurélias, Sabinas, Faustinas, Florindas, Clarices, Bem-vindas, Inácias, Casimiras, Marias e Marianas, mulheres sóbrias, valentes, abnegadas, parcas, esposas dedicadas, mulheres de um homem só, mães amantíssimas. Ainda hoje tenho saudades de todas elas. A tia Idalina tinha uma particularidade que não é muito comum nas mulheres. Era gaga e era normal ouvi-la dizer quinte e não acabava a frase. Ficávamos sem saber o que ela queria dizer. Lembro-me de encher as agulhas grandes para a minha tia-avó Mariana fazer as grandes redes dos alares, que são aquelas malhas largas de um palmo de homem de mão grande que precedem os sacos das redes de arrasto, as hastes, que eram lançadas ao mar pelos barcos grandes, ditos de meia-lua, barcos lindíssimos, talvez de origem fenícia, de olho enorme pintado à proa, contra o mal alhado, o azar. Pena é que tenham acabado. O meu avô Cadró, governava um desses barcos. Era o Arraiz de São Francisco, considerado um dos mais bonitos. Poisado sobre a água, parecia quase um bergantim real. E o meu tio Sebastião tinha outro igualmente muito elegante. Voltando à minha tia-avó Mariana, que era a única das filhas da Henriqueta de estatura miã, pois as irmãs Casimira, Inácia e Florinda eram altas. A Mariana tinha a pele muito alva e os olhos azuis da cor do céu. A minha avó Sofia era sua sobrinha e linda. Tinha também a pele branca, mas com aquele tom que o ar do mar põe nas pessoas. Tinha o cabelo loiro e olhos verdes da cor do mar em dias de verão. Um dia, o tio Pedro Salgado, que era o grande poeta da costa, disse-me que a minha avó era a mulher mais bonita que algum dia ele tinha visto. Isto apesar de estar habituado a ver mulheres muito bonitas que naquele tempo frequentavam a costa de Caparica. Atrizes e mulheres da alta sociedade que nunca mais voltaram à costa. Estas mulheres da minha rua eram todas muito expeditas, inteligentes e comedidas. Amei-as todas, com um grande amor filial. Podiam ter sido todas minhas mães ou avós. E enquanto viver, vou respeitar a memória delas, que só terminará quando a minha alma se desintegrar nesta areia que brilha e cintila como diamantes ao sol da canícula e neste mar verde e transparente nos dias claros e perfumados do estio. Mar este
que amo mais que todos os más que tenho visto, e parece-me bem que já vi todos, ou melhor, quase todos. Os nomes, Sofias, são gregos, Faustas, Aurélias e Faustinas são romanos, Marianas são hebraicos, Clarices e Bem-vindas são nomes piedosos e religiosos. As mulheres da costa tapavam metade do rosto com o lenço. Em dias de festa era cachené, cachenês. O lenço era um sinal de recato, uma proteção contra o vento, contra o sol, contra olhares que não interessavam e se puxavam para a frente. A laia de Paula e lhes cobria a fronte, os olhos e o nariz, então eram o recolhimento total. Não estavam para ninguém. Era o refúgio a que se podiam permitir. Lembro-me de as ver sentadas à porta das barracas de colmo, de inverno ao sol, pensativas, misteriosas, sabe-se lá a pensar o quê? Impenetráveis, com os tais lenços puxados para a frente. É uma imagem difícil de esquecer. O lenço tinha ainda a função de, quando chegavam a casa em dias de calor e o tiravam, era um alívio e deixava ver a brancura dos colos, um visual inusitado, às vezes até muito surpreendente. Antes de voltarmos a ter o prazer de ouvir Maria Emília Castanheira, vamos ouvir mais um momento musical, desta vez cantado pelo Bruno Ramos, com o acompanhamento à guitarra do Ricardo Carga. Letra e música, Frederico de Brito. Repertório, Ercílio Costa.
vida tem. E eu vou rezando um Padre Nosso baixinho, para que as pedras no caminho rezem comigo também. Eu agora estou um pouco indecisa, porque de facto há textos que gosto muito, têm muita, ao mesmo tempo, ironia e sempre o mesmo amor pela costa, mas também a explicar. Eu não sei se têm algum tempo para ouvir, ou se estão apressados, ou se gostam de ouvir. Porque posso ler um texto pequenino, e também gosto muito, mas há um que explica as famílias e que eu gostei especialmente, porque apesar aquilo que nós todos sabemos, e este livro é prova disso, o que o Augusto Emílio gostava da sua terra, da Costa de Caparica, mas exatamente como já foi aqui dito, como era uma pessoa culta, e a cultura faz-se também por conhecer os outros, as outras pessoas, os outros países, as outras nacionalidades, outros mundos, faz dele um ser maior. E, portanto, ele já apreciou aqui uma expressão da língua italiana, e eu achei muita piada quando ele está a falar na origem, os Bexigas e os Ansãs, um elogio que ele faz também a outra língua. Mas é um pouco grande, não sei se querem, mas fala também das famílias, da costa, enfim, não é um texto pacífico, mas que eu acho muito bom também por isso. Então, se querem ouvir, eu vou ler. Os Bexigas e os Ansãs. Os Bexigas. De acordo com a tradição oral, que vem de pais para filhos, desde a foz do Rio Tejo até ao Cabo Especial, esta costa era um imenso areal, com muitas dunas, juncais, mato rasteiro e charcos de água, sobretudo quando chovia. Era também sabido que este mar aqui de fronte era prenhe de muito e bom peixe, e que povos das praias de Ilhavo e do Algarve, ele faz um ponto de interrogação, zona de Tavira, vinham aqui fazer a safra durante 3 ou 4 meses, às vezes mais, conforme as estações do ano permitissem, primavera e verão. O peixe vendiam eles em Lisboa. Os barcos eram esses chamados de meia-lua. Nos medos mais altos construíam
uns abrigos com canas e ramas que, quando acabava a safra e de regresso à casa, lhes deitavam fogo. No ano seguinte construíam outros, até que numa dessas safras que vieram fazer, um ou outro arraios trouxe consigo a família, e depois regressaram todos a Ílhavo e ao Algarve. Num dos anos, com muita fartura de peixe e um inverno que se avizinhava benevolento, eis que 2 ou 3 arraios decidem construir umas cabanas mais consistentes e ficar com as respectivas famílias. Assim foram ficando muitos mais, e dentro de alguns anos os medos e as dunas foram ficando salpicados de cabanas feitas com tábuas e telhados de colmo, isto nas dunas mais altas, que eram entre o que é hoje a Casa da Croa e o Hotel da Praia do Sol, que, diga-se de passagem, durante anos e anos, foi o único hotel no distrito de Setúbal. 2 dessas famílias tornaram-se inimigas por causa de uns amores contrariados. Uma dessas famílias eram os Bexigas. As 2 famílias eram conhecidas pelas alcunhas de os Manezinhos e outra por Manemaus. Segundo o relato de pessoas muito antigas e dessas 2 famílias, que depois o amor venceu e se tornaram numa só, os Manezinhos. Eram muito temperamentais, de muito mau feitio, violentos mesmo, pelo contrário, os Manemaus eram melhores. Agora não adianta nada dizer que este é que era bom e o outro mau, porque todos os Bexigas somos descendentes das 2 famílias por igual. Durante muitos anos foi um Bexiga que mandou na costa. Era o cabo-chefe. Era aqui a maior autoridade. Chamavam-lhe o Timano. O seu verdadeiro nome era Manuel, mas ninguém o conhecia assim. Era ele que punha e dispunha. Era irmão do meu avô Cadró, que também ninguém conhecia por António. Eram muitos irmãos, mas à idade adulta só chegaram 6 homens, eram todos altos e fortes. Um dia vieram chamar o Timano para socorrer uma mulher da costa, a quem o marido dera uma tareia que a deixara inanimada, fechara com pregos a porta da barraca e atear-lhe fogo. O Timano, que era o tal cabo-chefe, lá foi acudir. Quando tentava abrir a porta, o marido mau e incendiário vem por trás e dá-lhe com uma marreta na cabeça que o fez cair desamparado no chão. É claro que aqui não se faz por menos e logo toda a costa ficou sabendo que tinham morto o Timano. O que não era verdade, pois este ficou muito atordoado, mas em poucos minutos já estava de pé. Os irmãos é que não sabiam e foram logo à caça do tal sujeito que lhes matara o irmão. Levaram-no para a casa do aparelho. A casa do aparelho era um barracão onde guardavam as redes, as cordas e todos os apetrechos de pesca e que também servia de dormitório aos malteses, pessoas que não eram de cá e trabalhavam nas companhias dos donos desses barracões. Ainda conheci um, aqui bem perto da minha casa, que pertencia ao mestre Chico. Agora é um prédio de apartamentos. Mas contava eu que uma vez na casa do aparelho o tinham amarrado e uma travessa da casa, o tinham amarrado a uma travessa da casa e deixaram-no estar ali 3 dias sem comer nem beber e só depois é que o soltaram. A minha mãe contou-me uma vez que estes 6 irmãos era raro o dia em que pelo menos um deles não andasse à pancada com alguém. Uma vez na trafaria, quiseram bater a um deles e eram 6 ou 7 e ele não disse nada a ninguém. Veio correr à costa, buscar um cavalo marinho que tinha e voltou lá para os enfrentar a todos. Quando as traineiras vinham arrastar aqui em frente à praia, chamavam as companhias e iam com paus e pedras expulsá-los aqui do mar, da costa. Um destes Bexigas foi até uma vez a Setúbal buscar bombas para afundar as traineiras. Devo dizer que, passado quase 100 anos, com a mentalidade que tenho, não me orgulho nem um pouco destas façanhas. Não omiti estes factos para ajudar as pessoas a compreenderem como era a costa antigamente, que é, afinal, o propósito destes escritos. Houve ainda um parente destes Bexigas que durante mais de 20 anos foi padre. Casou,
batizou, disse missa, etc. E nunca passou por nenhum seminário. Não era padre coisa nenhuma. Em todas as famílias há sempre bom e mau. Ninguém devia cuspir para o ar. Alguns destes bexigas eram também conhecidos como os filhos da Filipa. O João da Filipa, o Zé da Filipa, etc. Ainda devido à junção das duas famílias, os bexigas são descendentes do Mestres. Assim se chamava aos donos das companhias, que mandou construir o ex-libris da Costa, que era a Casa da Rua. Os Ansãs. Se a minha mãe era bexiga por parte do pai, o meu pai era Ansã por parte da mãe. A mãe do meu pai chamava-se Maria Emília Ansã. Era também conhecida por Maria Cavaca e ainda por Maria Restemenga. Era a tal aparadeira e exorcista. O pai dela, o tal Ansã, vinha da família de Ilhavo e ela dizia que o famoso Arraiz de Ilhavo, com estátua e tudo, era parente dela. Falava sempre no pai, mas na mãe nunca. A mãe teria morrido quando ela tinha... Acho que ela ainda não tinha 3 anos. E também, sobretudo, porque a mãe era espanhola, de Andaluzia. Apareceu com o pai, já sem mãe, e aqui se casou com o tal Ansã, e tiveram 5 filhos, sendo esta minha avó paterna a mais nova. Nos registros, esta mãe espanhola chama-se Maria da Graça, e ora é nascida na Caparica, ora em Elvas. No entanto, foi sempre chamada de Pombinha, porque o nome dela, que não oficial, terá sido Paloma, que é um nome muito corrente entre o povo de Andaluzia. Enfim, era uma época em que não convinha nada, podia até ser perigoso, ser-se espanhol. Aqui na costa, lembro-me perfeitamente que quando queriam ofender alguém chamavam-lhe espanhol, entre várias outras coisas, claro. Mas na Andaluzia parece pagarem pela mesma moeda. Uma vez que eu estava no Hotel Alfonso XIII, em Sevilha, tínhamos uma guia local muito charmosa, muito simpática, que era filha de um português e de uma espanhola. Esta senhora, de quem fui amigo muitos anos, estava chegando ao dito hotel para fazer a visita da cidade de Sevilha e ao lado dela, mas no carro, vinha o marido, que era também nascido em Sevilha, mas filho de alemães e neto ainda de outras nacionalidades. Eu, que estava à porta, assisti à discussão deles. Ele, arrogante, orgulhosa, mentirosa, e ela nada, até que ele diz mais, dissimulada, portuguesa. Eles não estavam a ver. E quando ele lhe chamou portuguesa, com sentido pejorativo, entenda-se, então ela virou-se para ele e disse-lhe assim: cállate, hombre, que no tienes que hablar ni siquiera de los perros de la calle, tú que tienes más de 40 leches en la sangre. Isto tudo dito, com muito senhorio, mas que a língua castelhana e, sobretudo, a pronúncia andaluza emprestam um sentido e uma graça únicos. Eu acho que é um texto muito bom porque passa por muitas coisas, as origens da costa, as pessoas, a união, o amor que uniu aquelas duas famílias, depois a violência, e que é normal, é humano, e depois esta coisa de ele ser realmente não ser pequenino, ter mundo, e contar com alguma picardia estas histórias. Pronto, é isto. Obrigada. Muito obrigado, Maria Emília Castanheira. Vamos agora ter o último momento da noite.
com os músicos que já conhecem e a voz de Maria Margarida Leal. Ana Margarida Leal. São duas. É Ana Margarida Leal. Olha os garotos, Fado Jaime. Diz aos teus olhos, garotos, vivos marotos, pretos rasgados, que não andem pelas esquinas, feitos traquinas e mal criados, que não sigam as meninas, simples ladinas, dos olhos meus. De tudo acho capazes os maus rapazes, dos olhos teus. De tudo acho capazes os maus rapazes, dos olhos teus. Teus olhos amendoados são comparados a dois cachorros que quando topam meninas pelas esquinas dizem piropos. É preciso que lhes digas que as raparigas nem todas são como as pedras que há nas ruas, gastas e nuas, sem coração. Como as pedras que
é assim que terminamos. Deixem-me agradecer de novo a vossa presença, agradecer a colaboração de todos quantos tornaram possível esta homenagem humilde, mas que foi muito sentida, e esperar que muito em breve possamos estar reunidos outra vez para lançar mais trabalhos de caparicanos, talvez numa nota mais alegre. Muito obrigado, bem-aja.